Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição daquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria, um privilégio poder entrar aí na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família, que eu sei que gostam de acompanhar o Vejam Só e mais do que acompanhar, gostam de repercutir os assuntos que são tratados aqui, gostam de debater os temas que são propostos aqui no programa, aí na sua sala. E não só com a sua família ou na sua sala, né? Hoje, o Vejam Só entrando em praticamente todas as redes sociais, você consegue interagir com o programa em todas elas, mandando ali nos comentários, no chat, em todos os formatos, as suas visões, as suas observações, a sua opinião, para a gente poder conversar e, obviamente, aprender. Esse é o objetivo do Vejam Só, que a partir da provocação que é feita aqui no programa, você que nos assiste se interesse pelos temas, se interesse pelo estudo da teologia, por se aprofundar nas escrituras sagradas. E pesquise, e leia e busque esse conhecimento para então poder dar a sua resposta às perguntas que nós colocamos. E hoje um tema teológico muito interessante, muito intrigante. Tenho certeza que você vai curtir demais. Fica ligadinho aí, tá bom? Antes de apresentar os convidados, para você que curte teologia, quer conversar sobre, vou colocar aqui o meu perfil no Instagram, o @zeca_pereira. Chega por lá que a gente pode conversar lá também. Lá eu tenho um pouco mais de liberdade, posso dar a minha opinião sobre os temas também, coisa que aqui no programa não acontece. E lá a gente pode conversar com mais calma também, tá bom? Recebo muitas mensagens dos telespectadores do Vejam Só, curto demais o carinho, a gente consegue interagir e sou muito grato, tá bom? Por todo o apoio e suporte que vocês me dão também. Muito obrigado, tá bom? Chega por lá, manda sua mensagem pra gente poder conversar, tá certo? Ó, vou apresentar os meus convidados e aí na sequência vou apresentar o tema também que nós vamos conversar. Uma pegadinha teológica interessante hoje, que nós vamos ver como é que os nossos convidados vão se sair e, obviamente, como é que você também, que nos assiste, vai se sair dessa intrigante pergunta. Bom, é com muita alegria que o Vejam Só recebe novamente aqui nos nossos estúdios o presbítero Walter Natal de Jesus Vicente, ele que é presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil. Presbítero Walter, meu irmão, obrigado pelo carinho, aceitar o nosso convite, estar aqui novamente. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Ok. Eu agradeço mais uma vez o privilégio de poder estar aqui e poder falar de um assunto muito interessante. E eu espero que nesse aprendizado ganhe o reino de Deus, né, através do ensino das Escrituras. Sem dúvida, esse é o principal objetivo, né? Que o povo de Deus avance no conhecimento. Mais do que um ganhou, o outro ganhou, não, nada disso. A ideia é que realmente o conhecimento chegue até você e que o reino de Deus e o povo avance na busca pelo conhecimento. Presbítero, é padrão aqui a gente começar com as informações da igreja. Vou pedir então para o irmão passar, para quem nos assiste, a igreja, onde o irmão é presbítero, o endereço certinho, dias e horários das principais programações, por favor. Ok. Sou da Igreja Presbiteriana em Vila Ré, aproximadamente já há uns 35 anos que estamos por ali. Os dias de cultos são quarta-feira, estudo bíblico, às 20 horas. Aos domingos, temos a Escola Bíblica Dominical pela manhã, a partir das 9h30 da manhã, e tem o culto vespertino a partir das 18 horas. Boa, então aí as informações da igreja. O endereço da igreja lá? O endereço da igreja é Rua Santo Henrique 209, Vila Ré, próximo ao metrô Patriarca. Boa, então aí as informações ali da igreja na zona leste da cidade de São Paulo. Nós vamos deixar durante o programa e também lá no nosso perfil do Instagram o contato do presbítero Walter, para que, se você tiver interesse, quiser outras informações da igreja ou, inclusive, tirar dúvidas sobre o tema que nós vamos tratar nesta oportunidade. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Eu agradeço. E o Vejam Só recebe aqui nos nossos estúdios, ele que é um parceirão aqui do programa, sempre nos ajuda, contribui demais com o Vejam Só, com as suas visões, com as suas opiniões, com o seu conhecimento. O pastor Jonatas Rodrigues, ele que é da Igreja Maravilhas de Jesus. Pastor Jonatas, obrigado, meu irmão, pelo carinho novamente, aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Zeca. É um prazer mais uma vez estar aqui nesse programa tão importante para o crescimento da fé cristã na nossa nação. E eu tenho certeza que hoje o tema que nós vamos aqui debater ou até mesmo conversar vai ser um tema que vai ser relevante para
a vida cristã, para o crescimento espiritual dos nossos ouvintes. E eu tenho certeza que hoje nós vamos estar aí aprofundando esse assunto tão importante que é a salvação. E eu tenho certeza que cada ouvinte vai sair daqui hoje esclarecido. Sem dúvida, com muito conhecimento e conhecimento da palavra de Deus, que é o principal. Para a gente começar, vou pedir também as informações da igreja, pastor, o endereço, dias e horários das principais programações, por favor. Sim, o nosso endereço é aqui na Rua do Carmo, 71, ao lado do Poupa Tempo, aqui no centro de São Paulo, a nossa sede mundial. E os cultos que eu estou presente, geralmente é de quarta-feira, da meio-dia a 1, no horário do almoço, a gente faz um culto para o pessoal que trabalha na região do centro ali. E também aos domingos, às 15h45, estou ali também ministrando a palavra de Deus. Então você é nosso convidado. Que bem, toda quarta-feira, do meio-dia a 1. Que legal. É um horário do almoço. Sim, do almoço. Né? Ótima iniciativa, muito bacana. Uma região central de muito movimento também. Tenho certeza que tem sido uma programação abençoada ali para abrir, obviamente, essa oportunidade. Os contatos do pastor Jonatas também ficarão à sua disposição durante a nossa conversa e lá no nosso perfil do Instagram. Você chega por lá, que daí com calma, tranquilidade, você vai acessar todos esses contatos. Se tiver dúvidas, quiser fazer perguntas sobre o tema ou também, obviamente, sobre o ministério do irmão, chega por lá, que eu tenho certeza que ele vai te atender também, tá certo? Bom, feitas as apresentações dos nossos convidados, e eu vou colocar aqui o tema, mas antes do tema, deixa eu só reforçar com você a nossa parceria aqui no Vejam Só com a Garbo. E ó, depois que a Garbo entrou aqui no programa, o nosso estilo é outro. Poxa, você que me assiste, precisa dar uma repaginada no seu visual, seja para um evento importante ou até para colocar um novo estilo na sua comunicação, procure pela Garbo. Todas as redes sociais ou, se você preferir, obviamente, pelo site garbo.com.br. Lá você vai conhecer todo o portfólio da empresa, todo o material da empresa e também terá acesso aos endereços de todas as lojas físicas. Vá até uma loja da Garbo, você vai ser super bem atendido, com certeza, e fala que viu aqui no Vejam Só, porque aí, além do atendimento, além de toda a assessoria, você vai ganhar um desconto, tá bom? Vai ficar bonito, elegante e vai economizar. Então, procure pela Garbo, que com certeza eles vão te ajudar a dar essa repaginada no seu visual, tá bom? Militão, irmão André, meus parceiros lá na Garbo, Deus continue abençoando o ministério de vocês por aí, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre o seguinte, lá no texto de Efésios, Paulo fala que somos salvos pela graça, não por mérito, não por obras, mas isso é um dom de Deus, concedido por Deus. Mas Jesus, lá em Mateus 24, contando a parábola dos talentos, no final da parábola, ele fala que aquele servo inútil que não soube administrar o seu talento, que ele deveria ser lançado onde há fogo e ranger de dentes. Uma clara indicação de que a pessoa que não administrar bem o talento perderá a sua salvação ou será lançada no inferno como consequência disso. E aí surge a nossa pergunta de hoje. Bom, se a salvação não é por obras, e eu tenho certeza que dentro da teologia cristã, a maioria vai falar que não. Talvez dentro da teologia católica a obra tenha alguma importância, mas fora disso, ninguém vai defender que a salvação é pela obra ou pelas obras. Como que nós vamos entender, então, essa parábola dos talentos que Jesus contou? Se eu não administrar bem esse talento, eu posso perder? Não é uma indicação, então, de que a salvação tem uma participação da obra ou uma meritocracia nela? Bom, vamos ver como é que nossos convidados respondem a essa pergunta e, obviamente, nós vamos aprofundar o tema e pegar a sua opinião também na sequência, abrindo a oportunidade de você responder a nossa enquete. Presbítero Walter, vou começar com o irmão a primeira pergunta é a pergunta tema do programa. Se a salvação não é por obras, por que aquele que enterrou ou aquele que enterrar os talentos perderá, como parece indicar a parábola lá de Mateus 25? Tá. Eu acredito que nós precisamos primeiro entender o texto, né? Porque Jesus ele estava num determinado momento ensinando os seus discípulos. E uma parábola é uma forma alegórica de contar e de ensinar. E Jesus estava ensinando os seus discípulos com relação à questão dos talentos. E, de repente, nós podemos entender ali que ele estava falando sobre a perca da salvação.
E, de fato, não é isso que ele estava falando. Ele estava falando dos talentos, estava falando de situações pelas quais nós temos a mordomia, a confiança dos nossos, como cita lá, dos seus servos, né, ali no texto, quando ele vai narrando, um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. No entanto, aquele que recebeu 5 produziu mais, o outro que recebeu 2 e o outro enterrou, né? No entanto, embora a ênfase do texto dá a intenção que ele perdeu a salvação, o texto não relata isso, né? Não é com relação à perca da salvação. Porque, primeiro, nós temos que entender o seguinte: Deus não brinca com essa questão de dar e de tirar. De uma vez que ele deu, né, até o texto que diz aquele, né, em João diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, aquele que o Pai me deu virá a mim, e de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, se o Pai deu, ele vai a ele. E como o nosso estudo é falar justamente que a salvação independe da minha vontade, então Deus deu aquilo ao ser humano, né? Agora, há determinadas situações nas quais há um certo desequilíbrio no cumprimento, no andamento das coisas, né? E é por isso que muitas vezes nós temos a Deus, a Jesus, a pedir perdão pelos nossos pecados e nos reconciliarmos para com Ele. Mas, no entanto, nesse texto nós precisamos olhar passo a passo para poder entender, né, que não está ali em jogo, ou seja, o ponto principal do texto não é a questão da salvação ou de perda dela, mas é uma instrução para que eles pudessem entender. E ali, quer queira ou quer não, era a melhor escola ali, estavam os seus discípulos, Jesus contando uma história para que eles pudessem entender o que ele estava propondo a cada um deles. Boa. Então, as observações iniciais do presbítero Walter, obviamente que tem algumas questões que nós vamos precisar tratar e nós vamos tentar fazer isso durante a nossa conversa também. Mas, pastor Jonatas, eu quero ouvir o irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? Se a salvação não é pela obra, ou por obras, né, melhor dizendo, por que na parábola do talento, aquele que enterrou, o texto parece indicar que ele foi para o inferno. Se foi para o inferno, perdeu a salvação. Por que isso acontece ou como o irmão explica isso? Ali no texto, Jesus está deixando claro que aquela pessoa que recebeu um talento, ela perde a salvação. É bem claro no texto, na minha visão, né? Claro que eu entendi a visão do presbítero de que a salvação, quem recebe a salvação e realmente a recebe de fato, ele não vai perdê-la. Mas a Bíblia fala claramente, muitos são chamados, poucos escolhidos. E o Senhor fala também, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Claramente o texto relata que esse servo, ele não foi fiel. Tanto que o servo que recebeu 5 talentos, o Senhor Jesus, ele deixa claro aqui, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. O dos 2 talentos também, o Senhor Jesus fala para ele, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E justamente esse servo que havia recebido 1 talento, nós vemos que o Senhor relata que ele era um servo infiel, mau e negligente. Então, ele é um servo mau e negligente. E o Senhor, quando fala em diversas outras passagens bíblicas, né, ele fala sobre a questão do semeador que saiu a semear, né, a parábola da semente, da semeadura, e a semente que caiu em terra boa, essa semente produziu, deu fruto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. E a que caiu em terra má foi sufocada pelos pedregulhos, pelos espinhos, por diversos motivos que hoje nós vemos pessoas que ouvem a palavra de Deus. O Senhor também fala sobre a parábola também do joio e do trigo. Então, tem o joio e tem o trigo. E justamente esse servo mau, nós vemos que ele não entendeu, ele não recebeu de fato a salvação.
Porque ele era uma terra má, ele era um servo mau. E Jesus falou, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Então, quando nós vemos aqui o relato, a justificativa dele, por não ter usado o talento que o Senhor havia lhe dado, ele justamente tem uma visão distorcida do seu Senhor. Ele olha para o seu Senhor como um Senhor severo, mau, mas não é nada disso. O Senhor é misericordioso. O que é graça? Graça é favor imerecido, nós não merecemos. Então, quando você de fato recebe a salvação, as consequências são os frutos. Então, essas obras, ninguém vai ser salvo pelas obras, mas naturalmente aquele que é salvo pratica boas obras. A pessoa que é salva de fato, ela foi regenerada pelo Espírito Santo, ela vai dar muitos frutos, não é isso? Vai dar frutos maravilhosos, os frutos do Espírito, amor, paz, alegria, benignidade, bondade. E nós vemos que esse servo não, ele se fechou, ele não recebeu de fato aquela graça, aquela bondade, beneficência do seu Senhor, porque tudo é do Senhor, e ele deu para ele granjear. Não, ele simplesmente enterrou o talento, ficou ali achando que o seu Senhor era severo, era mau, e por isso veio as consequências da sua improdutividade. Ele se tornou um servo mau, um servo negligente, e aí vieram as consequências de que ele não herdou a salvação. Então, nós sabemos que nos últimos dias vai ser assim. As pessoas que muitas vezes receberam ali a mensagem de salvação, às vezes até está ali ouvindo, como muitos fizeram isso, O Judas é um exemplo, estava ali do lado de Jesus, ouvindo o Evangelho, vendo as maravilhas, mas mesmo assim, infelizmente, não deu frutos, e morreu. Essa é a consequência. Sim, tem muito assunto aí para a gente tratar e eu quero tentar aprofundar isso ao máximo, mas antes eu quero abrir a oportunidade para você que me assiste participar também, respondendo a nossa enquete. Você encontra aí sempre lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Toda a interação com o programa você faz por lá, inclusive as nossas enquetes você encontra lá. Põe na tela aí a enquete que nós separamos lá para o programa de hoje e fala o seguinte, a parábola dos talentos fala sobre... Quero saber de você, ao ler essa parábola, qual que é o ensino que ela traz? Bom, ela fala sobre salvação ou ela fala sobre recompensa? O pastor Jonathan até aprofundou aqui que Jesus fala, Você foi colocado sobre esse talento, agora você vai receber muito mais. Fala sobre o quê? Então, escolha uma das opções, vote. Tá bom? E na sequência você justifica. Olha, fala sobre salvação por conta disso. Fala sobre recompensa por conta daquilo e daquilo outro. Dê lá as suas observações e a sua opinião sobre a parábola do talento e, obviamente, sobre a conversa que nós vamos ter. Durante o nosso bate-papo, eu vou separar alguns comentários e colocar aqui também, tá bom? Deixa eu só reforçar rapidamente, já coloquei aqui o Instagram. Vou colocar na sequência o Facebook, Programa Vejam Só. Você encontra lá no Facebook. E no YouTube, Programa Vejam Só. Nós reativamos o nosso canal lá no YouTube. Você, além de localizar os materiais novos, recentes que nós produzimos, lá no nosso canal do YouTube, você vai ter acesso a programas antigos. A gente até colocou lá uma playlist de Vejam Só Retrô, para você assistir muito do nosso conteúdo já produzido. Então vai lá, se inscreva no canal se você não é inscrito e pode se divertir à vontade. Em todas essas plataformas, você vai conseguir também acompanhar a gravação do Vejam Só ao vivo. Então, siga as nossas páginas, curta o conteúdo, para você receber essa informação e saber quando que nós estaremos ao vivo também, tá bom? Além disso, em todas as plataformas de áudio, você também encontra o nosso conteúdo. É só escolher a sua predileta, a sua favorita, pegar o nosso conteúdo e curtir aonde você estiver, tá bom? Em todas elas, o Vejam Só está presente e você consegue acessar o nosso conteúdo por lá também, tá bom? Então, divulgue, compartilhe, fala para todo mundo, tá cada vez mais fácil você acessar o nosso conteúdo, tá bom? A ideia é realmente que todo mundo tenha acesso e que os programas possam edificar e servir de bênção na vida das pessoas, tá bom? Meus irmãos, para a gente começar, eu quero só bater o martelo aqui com relação à nossa primeira afirmação da pergunta, para que fique claro para quem nos assiste. Presbítero Walter, vou pedir para o irmão começar trazendo esse conceito aqui de que a salvação não é por obras e que é totalmente independente daquilo que a gente possa ou não fazer, para que não reste dúvidas. Por favor. O que nós podemos afirmar com relação
que a salvação não é por obras, como já citamos anteriormente em um programa, né? Pois pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que o homem não se glorie, né? No entanto, compreender esta questão, nós precisamos de fato entender a graça de Deus, a sua soberania, né? Porque ele diz muito claro que é a graça, e a graça é um favor que nós não merecemos, né? Então, graciosamente, ele nos dá, e baseado na premissa, lá no início, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, o homem, diante de Deus, ele morreu, né? E só com a ação de Jesus Cristo na cruz é que nós alcançamos a regeneração, conquistamos novamente essa posição, mas por mérito de Cristo. Não há nenhum mérito da nossa parte, né? Porque a Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se, de fato, para que eu possa ter fé, eu tenho que ouvir a palavra de Deus, nós também temos as três pessoas da parte de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Deus, soberano em todas as coisas, o Filho, né, nosso advogado, o Espírito Santo nos convence de pecados, né? Então, é essa questão que às vezes é muito... falta de entendimento quando fala também da questão da predestinação, né? Deus escolheu, né? E aí você vai por uma questão, Deus escolheu um dentre o outro, e como é que fica essa questão, né? O problema principal que se discute e às vezes fica um tanto quanto uma lacuna para o entendimento, é que as pessoas muitas vezes vai pela premissa que Deus é bom, e que, de repente, ele não faria isso, né? Porque a salvação é para todos. Nós podemos entender que o poder de Deus, ele pode alcançar a todos, mas depende dele, né? E nós temos ali aquela questão do vaso, né? Que ele dá um exemplo também, aonde ele fala, né? Ele está fazendo um vaso, de repente, o homem, o ser humano, ele não achou do agrado dele, ele simplesmente quebrou e fez de novo. E aí ele fala, assim como esse homem fez, não tenho eu o mesmo direito de fazer aquilo que eu quiser. Se nós somos criaturas de Deus, Ele é o Criador, nós dependemos exclusivamente. Por isso, Deus, através da sua palavra, vem através da pregação da sua palavra, para que haja, de fato, a conversão. E isso não depende de nós, depende de um favor da parte de Deus, e é isso que nós temos que entender. Por mais que eu tenha, por mais inteligência que eu tenha, e é uma questão muito interessante, que Deus criou o ser inteligente, o único ser inteligente que Deus criou é o homem, né? Mas aí nós não estamos fazendo a distinção de sexo, ele está falando da criatura humana, né? Então, o homem, um ser inteligente, capaz, mas o que o homem faz? Né? Aqui nos bastidores nós estávamos justamente conversando de algumas ações humanas, né, que têm deixado a situação totalmente perversa com relação à questão de drogas, com relação à administração pública e uma série de situações, né, que o próprio ser humano está numa situação de calamidade e violência e uma série de coisas. Por quê? Porque de fato não tem o temor de Deus sobre si. Né? E quando a gente olha uma outra questão lá para o livro de Coríntios, estava ainda lendo esse texto ontem, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, tal, ele vai narrando, se não tiver amor, nada disso. E esse amor é um amor desinteressado, é um amor pelo qual eu faço sem a intenção de receber absolutamente nada. E no final ele diz, de todas essas, ainda que eu tenha o dom de profetizar, de fazer, ele faz... De todas essas coisas, a única coisa que vai resistir é o amor, né? Então, o amor pelo meu próximo, amor de olhar para ele e poder tratar com ele sem nenhuma intenção. Mas não é um amor tolo de se deixar levar por situações inconstantes, mas é um amor daquele o qual a Bíblia nos ensina, e esta é a aplicação
dessa palavra com relação a ele. Boa. Pastor Jonathan, eu quero ouvir do irmão também sobre essa questão, para a gente definitivamente fechar isso, porque o texto de Tiago é um tanto quanto polêmico, que ele fala que para ele medir a sua fé, ele precisa ver a sua obra. Sim. E muita gente ali se confunde também. Bem rapidamente aí, só para a gente fechar isso, de que a salvação de fato não é baseada na obra, por favor. Sim, de fato, a salvação não é baseada na obra, é pela graça. Ninguém vai ser salvo porque está fazendo boas obras. Se fosse assim, seria até injusto, né? Porque muitas pessoas não podem nem sequer ajudar ninguém. Elas precisam de ajuda. Então, ali prova, de fato, o amor. Então, quando a pessoa é alcançada pela graça, ela é regenerada pelo Espírito, a consequência é dela praticar boas obras. Isso é natural. Ela vai amar o próximo, ela vai fazer boas obras, ela vai dar frutos. Isso é uma consequência natural da salvação. Então, jamais a salvação será alcançada pelas obras. Mas ali, naquele contexto, fica claro de que aquele servo era mau, né? Era negligente, ele não valorizou a graça de Deus, não valorizou a salvação, não deu ouvidos àquilo que para o que ele foi chamado, e ele rejeitou simplesmente o plano divino ali, o plano do seu Senhor foi rejeitado. Ele não acreditou, não valorizou e por isso vieram aquelas consequências para a vida dele. Mas ali, de maneira mais específica, no texto, pastor Jonathan, o irmão acredita que o servo inútil, né, como ele é tratado, ele não era nem salvo, nunca foi salvo? Não, eu acredito que ele não era salvo, porque ele, de fato, já de início, ele não reconheceu. De início, ele já não enxergou quem era o seu Senhor. O coração dele continuou duro, ele era mau, né? Por isso que Jesus chama, ali na parábola, servo mau e negligente, entendeu? Então, não é a questão que ele perdeu a salvação porque ele não fez nada disso. Ele, de fato, não recebeu. Então, quando a pessoa não recebe, ela não rejeita, a fé não nasce no coração dela, a Bíblia fala que a fé não é para todos, né? A salvação é para todos, mas infelizmente nem todos a recebem. Sim. É o chamado de Deus, é como a palavra de Deus fala. O Senhor, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para a salvação de todo aquele que crê. Então, se a pessoa crê, ela é salva, mas se ela não crê, ela é condenada. Então, é isso que nós entendemos ali naquele contexto. Boa. Presbítero Walter, o irmão compartilha da mesma ideia? De que, apesar que o irmão disse que o texto não fala exatamente sobre salvação, né? Sim. Mas que a gente pode pontuar o texto para poder entender o que ele está falando ali. Sim. Né? É até bom. Vamos então nessa linha, então, presbítero? Porque assim, quando a gente lê ali o final... Mas eu posso fazer algumas considerações com relação ao comentário do irmão, sem problemas. Sim, porque eu, assim, numa leitura rápida do texto, vamos dizer assim, que é a leitura que a maioria vai fazer... Quando você chega no último versículo, ali no versículo 30, ele fala o seguinte, e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. A gente tem uma figura aqui, uma associação muito clara, direta e objetiva ao inferno. Já que quando a Bíblia vai falar do céu, fala que lá não haverá choro. Então, Jesus está fazendo uma clara referência ao inferno. Obviamente que a primeira ideia que a gente traz esse servo perdeu a salvação, não administrou bem, que esse talento, inclusive, era a própria salvação. Como é que a gente trabalha com essa ideia aí a partir da leitura do texto? Presbítero, por favor. Então, veja bem, quando ele teve aquele que teve... Vamos ao texto, porque para que a gente não haja uma fuga, né? Como Jesus estava ensinando, e a gente ouve, certa vez Jesus, através de uma parábola, estava ensinando aos seus discípulos. E aí ele começa dizendo assim, a um deu 5 talentos, deixa eu voltar só um momento aqui. Isso ali no verso 15. Pois um homem ausentando-se, pois será como um homem que ausentando-se do país, não Jesus, chamou a seus servos e lhe confiou os seus bens. Um homem, ausentando-se do país, chamou os seus servos e deu alguns bens. Jesus não. Jesus estava contando uma parábola, ensinando aos seus discípulos. E segue. A um deu 5 talentos, a outros 2, a cada um segundo a sua própria capacidade,
e então partiu. Então, vamos entender que o homem dotado de inteligência, ele tinha a capacidade administrativa. Talentos, esses talentos eram equivalentes, aproximadamente cada talento, ou a 35, ou quase, para alguns estudiosos, 50 gramas de ouro. Imagina você com 5 talentos, vamos aí, 50 gramas de ouro, vezes 5, quantos você tinha ali em valores, né, para administrar. A outro ele deu 2 e a um deu 1. Então, aqueles homens olharam para aquela questão da capacidade, da mordomia e aplicaram o dinheiro do seu senhor. Tanto quando ele volta, ele pega, fala, servo bom, né? E entra no gozo do seu senhor. O que nós podemos entender com o servo? Quando a gente olha, o servo é um empregado. O servo é uma pessoa que não tinha direito algum, mas ele soube fazer uso daquilo que lhe foi outorgado e aplicou, dando ao seu senhor aquilo que ele entendeu que deveria ser feito. Ao outro, da mesma forma, né? E ele diz, entra no gozo do seu senhor, né? E quando ele chega no terceiro, ele, olha, eu sabia que o senhor era assim, assim, e eu tive medo. Por isso escondi, né, com medo de alguma punição. Aquele seu senhor, né, praticamente o lança fora, praticamente, da sua serventia. Né? Não exatamente da questão da salvação. É um certo conflito de informações e de entendimento aqui. Né? Então, ele não iria gozar mais da presença de estar ali debaixo do seu Senhor. Né? Tanto que Jesus está contando aos seus discípulos, trazendo uma história para que eles possam entender a proposta dele ali, eles iriam dar continuidade à proposta, porque Jesus sabia do seu tempo, o que ele tinha que fazer, todas as etapas, então ele estava instruindo da melhor maneira possível. Né? Então, quando for choro e ranger de dentes, imagina se de repente você está desempregado, sem parâmetro nenhum, sem absolutamente nada, logicamente que você vai ficar na rua da amargura. Sim. Eu não tenho nada, a minha família agora foi para o espaço, e o que eu vou fazer? Né? E agora uma coisa bem interessante, por que ele não deu o talento àquele que tem 2? Né? Ele deu para o que tinha 5. Por quê? Da mesma forma, com relação, eu creio, talvez, eu não vou fazer esse paralelo, né, mas aquele servo, ele era dono do seu negócio. Ele poderia fazer o que ele queria, mas ele deu o que tinha 5. E o outro nem questionou também. Sim. Né? Porque, de uma certa forma, ambos estavam amparados. Né? Então, não tem nada a ver com a questão da salvação relacionado à perca dela. Né? Como já falei, frisei, né? Deus não brinca com essas questões. Sim. Eu vou dar e eu vou tirar. Boa. Né? Pastor Jonathan, o irmão falou que o texto fala, sim, sobre salvação, mas também já afirmou que, no seu entendimento, esse que foi lançado fora, ele nem teria sido salvo. Sim. Mas a leitura do texto, ela não indica que, na verdade, ele não soube administrar aquilo que foi dado? E que essa seria a orientação de Jesus no sentido de, olha, eu te dou, mas você precisa perseverar nela. Nós temos uma série de outros textos, um arcabouço de textos que vão nos indicar isso, de que se a pessoa não perseverar no caminho, ele perde, ele não vai cruzar a linha de chegada. Não é esse ensinamento que o texto quer passar? De perseverança a partir do momento que o dom foi te dado, fazendo aqui uma analogia do talento com a própria salvação, sim, e que você precisa administrar isso bem, perseverar para cruzar a linha de chegada e ser salvo? Sim, o texto, na minha visão, eu entendo claramente, não haveria necessidade do Senhor Jesus usar essa figura de linguagem, né, onde há choro e ranger de dentes, né? Esse servo lançar esse servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Nós sabemos que, quando nós lemos o texto bíblico, se nós interpretarmos as Escrituras de acordo com o que a palavra ensina, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, choro e ranger de dentes, onde há? Nas trevas, no inferno. E nós vemos que, nesse capítulo 25, Jesus está falando claramente sobre essa questão
dos servos que obedeceram, que foram úteis à seara, que deram frutos. Tanto que no texto subjacente aqui, quando fala sobre o julgamento das nações, se nós usarmos esse argumento, é óbvio que ninguém vai falar aqui, não temos base para isso, e falar que alguém vai ser salvo pelas obras. Mas o que eu hoje estou enfatizando no ensino desse texto é de que aquele servo que é salvo, ele produz frutos, ele dá frutos e muito. Jesus várias vezes falou sobre isso. Ele fala sobre a palavra do semeador, ele fala que a semente caiu na boa terra, ela vai produzir muito fruto. Então nós vemos que você não vê um cristão verdadeiro, genuíno e improdutivo. Ele vai dar fruto, ele vai dar frutos do Espírito, ele vai ser uma pessoa que vai ser luz no meio das trevas, ele vai ser sal do mundo. Então, você vê uma diferença na vida daquela pessoa. Ela recebeu genuinamente a salvação. Então, aqui nós vemos no próprio texto de Mateus 25, no capítulo 25, 31 em diante, onde o Senhor, ele fala sobre o julgamento das nações, ele fala claramente aqui, quando ele diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos meu Pai, possui por herança o reino, o está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era estrangeiro, me hospedaste. Aquele ensinamento de que o servo verdadeiro, ele vai dar bom fruto. Não se pode condicionar a salvação a isso. Isso é muito claro na Escritura. Okay. Não tem como alguém fazer isso. Mas que eu vou ter a certeza de que quem é salvo, ele vai dar bons frutos. Ele vai naturalmente ser uma pessoa transformada, restaurada. Então, o cuidado aqui que o texto está nos demonstrando é com relação à nossa vida com Deus. É isso que eu entendo. A nossa vida com Deus tem que ser uma vida de responsabilidade. Não adianta eu falar, responsabilizar Deus por tudo. Não, eu já vi irmão falar isso. Se Deus quiser, irmão, eu vou ser transformado, eu vou ser mudado, mas por enquanto eu estou assim mesmo e vou continuar assim. No dia que Deus me der um estalo, Ele vai me mudar e eu vou ser do jeito que Ele quer. Isso é verdade? Deus pode transformar qualquer situação. Mas se não houver no meu coração sinceridade, eu entendo assim, se a pessoa não for sincera e buscar a Deus, se arrepender, a metanoia. É por isso que Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, te é necessário nascer de novo, porque aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Deixa eu aproveitar então e colocar uma pimenta nesse molho aí, porque no texto aí, Jesus vai falar que não é possível Nicodemos fazer isso sozinho. Sim, exatamente. E aí outra questão que eu já vou implementar no texto da parábola, o irmão consegue observar, então, que o ensinamento de Jesus ali é que a graça pode ser resistida? Não. Ou seja, foi oferecida a graça àquele servo, a salvação, e ele mesmo resistiu, falou: não quero isso para mim, vou deixar aqui. Não, eu digo que não é que a graça foi resistida ali naquele momento. Eu digo que aquela pessoa, ela não foi submissa, ela não obedeceu. Então, se você pegar o texto de Gênesis a Apocalipse, gente, nós vemos a ênfase que Deus dá à obediência. É de Gênesis a Apocalipse. Nós vemos lá a ordem de Deus para Adão, claramente, olha, você pode comer de todos os frutos, menos desse fruto. No dia que você comer, você vai morrer. Nós vemos também no primeiro homicídio, quando Caim ficou com seu coração cheio de ódio contra Abel, Deus visitou Caim, falou para ele: olha, Caim, o pecado jaz à sua porta, cabe a você dominá-lo. Então, se fosse assim, a Bíblia não fala: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, se você não tiver essa perspectiva também, aí as pessoas vão ser irresponsáveis. Vão ser irresponsáveis. Elas vão achar: então tudo na mão de Deus, e se eu sou assim é porque Deus quer que eu seja assim. Então, eu vou continuar do jeito que eu estou e acabou. Não, é necessário você se arrepender. Porque João Batista fala: raça de víboras, arrependei-vos. A mensagem é essa: arrependei-vos. Então, se fosse assim, eu não vou pregar mais a mensagem de arrependimento. Porque eu preciso pregar para você, se Deus é que vai fazer isso sozinho. O Espírito Santo vai te usar, vai nos usar para levar a mensagem de arrependimento. Nós vemos isso no livro de Jeremias. Quantas vezes Deus usou Jeremias falando com Israel? Vocês têm que se arrepender. Olha a situação que vocês estão vivendo. Eles vão para o cativeiro, mas ali eles resistiram. Eles não deram ouvidos, continuaram do jeito que eles estavam. Então, Deus vai julgar o mundo com justiça.
Na minha visão, Deus vai julgar o mundo com justiça, porque não deram ouvidos aos seus profetas. E para que haja a palavra justiça, de Deus. o homem precisa ter a condição de responder positivo ou negativamente. Ele tem que receber, essa é a minha visão. Eu entendo que se o homem não receber, aí como que vai ser? Entendi. Se o servo, do caso da... Se o homem que foi viajar, o patrão, não tivesse dado o talento àquele servo, ele não poderia condená-lo se ele não tivesse dado o talento. Exatamente, isso? é uma dádiva. A salvação é uma dádiva, é gratuita, né? Agora, tem pessoas que, elas resistem à salvação. Sim. Eu entendo a visão do nosso irmão presbítero, que a salvação, profundamente, a predestinação, eu entendo que é um mistério divino. É um mistério divino. É óbvio que Deus sabe quem vai receber e quem não vai receber. Ele já sabe disso, entendeu? Porque Ele é onisciente, onipresente, Deus é todo-poderoso, Ele é soberano e Ele sabe disso. Mas nós não sabemos, entendeu? Então, a minha mensagem hoje para o pecador é: arrependei-vos. Jesus pregou dessa maneira: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. João Batista pregou da maneira: arrependam-se, né? Então, se eu não levar essa mensagem, o pecador, ele vai ficar ali. A mensagem, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Depois eu volto aqui, pastor Júnior, até para tentar entender um pouquinho mais essa sua visão da predestinação também, mas eu quero ouvir o presbítero Walter nesse sentido. O pastor Júnior falou da vontade de Deus, mas falou muito também da responsabilidade do homem, na resposta dele àquilo que é entregue a ele, no caso da salvação. Como é que o irmão organiza teologicamente essa questão? Cabe ao homem responder positivamente a isso? A graça, então, tem um quê de rejeitada? Não. O homem é incapaz de rejeitar ou ele não tem como fazê-lo isso. E usando novamente a questão do homem como ser inteligente, se você olhar para a parábola também que o irmão citou da semeadura, o homem é muito capaz de saber, vamos supor, eu tenho que preparar uma terra, o local. Eu não vou sair jogando semente aleatoriamente. As sementes, para alguém que está na lavoura, custa caro. A terra também, os insumos. E eu não posso pegar simplesmente a minha semente e aleatoriamente colocar em qualquer lugar. Eu tenho que preparar a terra, eu tenho que adubar a terra, colocar a semente num bom lugar, né? Porque aí é a certeza que ela vai dar bons frutos, porque eu estou agindo de forma adequada para que haja justamente insumos para o meu sustento e daqueles que estão ao meu redor. Porque se eu jogar nas pedras, se eu jogar no espinho, não é simplesmente eu sair aí jogando, pegar um ventilador e jogar lá ao vento para esperar, né? Mas eu vou jogar lá, né? E assim, o que eu faço? É uma coisa, eu acho essa questão muito interessante. Eu pego uma semente que eu não criei, uma terra que eu não fiz absolutamente nada, mas eu sei algumas coisas que eu posso tratar com ela e colocar lá. E aí eu rego o sol, a iluminação e uma série de coisas, a água, ela vai produzir, canalizar aquilo. E aquele que de fato é inteligente, ele sabe a semente certa para aquela questão, sabe o tempo certo. Então eu vou usar justamente o meu conhecimento dado por Deus graciosamente. E nós, quando nós olhamos para algumas questões que são gerais, nós temos a graça de Deus e a graça comum. Ou seja, o sol nasceu para todos. A chuva, da mesma forma, ela cai sobre todos. Mas, no entanto, né, qual é a proposta principal? É que aqueles que receberam a palavra, que ouviram a palavra, através do conhecimento, né, a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Que Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas através do quê? Quando a gente abre ali em Hebreus, ele fala: outrora
Deus falava através dos profetas, e assim ele vai seguindo. Ele fala, e hoje Deus fala através da sua palavra. E para falar através da sua palavra, ele nos usa, um ser humano. Eu imagino, assim como nós temos as nossas represas fornecedoras de água. Eu vou pedir só para o irmão caminhar para a conclusão, só por conta do nosso tempo, por favor, porque eu preciso ouvir o pastor Jonathan ainda no bloco. Assim como Deus nos usa conforme Ele quer e da forma que Ele deseja, né? E nós só vamos falar daquilo que nós não constituímos nada, falar da sua palavra, e Ele mesmo vai trazer a consciência ao ser humano, porque é uma coisa muito interessante. Quando nós não temos consciência de nada, nós fazemos as coisas aleatoriamente, mas quando nós temos o temor de Deus, que é amor por Ele, amor por aquilo que Ele faz, nós começamos a respeitar. E por isso Ele nos dá os talentos, que são totalmente separados, que juntamente, assim como a árvore e seus frutos, o corpo e os seus membros, né, que têm a sua função, mas eles trabalham em conjunto. Vou pedir para o irmão ser breve na resposta, tá? Por causa do nosso tempo, presbítero. Mas se Deus dá os talentos, não fica no homem a administração? Então, não sou eu que tenho que administrar? E se sou eu que tenho que administrar, ele não pode, então, a partir disso, dar um veredito de condenação e salvação, digamos assim, como a parábola parece indicar? Não, porque, assim, eu volto a frisar. O texto, ele não trata da questão da perca, ele não fala disso, né, de administrar. Ou os talentos que eu tenho junto ao meu Senhor, ao qual eu servia, administrativamente, com sabedoria, com inteligência, poderia administrar bem e devolver a Ele aquilo que Ele confiou a mim. Né? E a palavra de Deus é a mesma coisa. Eu semeio a palavra de Deus porque Ele me salvou, me alcançou. E através de semear a sua palavra, eu vou semear sem mérito algum e é Ele que vai fazer a obra dele. Boa. Antes de voltar aqui para o pastor Jonathan, para a gente poder encerrar esse primeiro bloco, eu só quero colocar um comentário que nós recebemos lá no Instagram. A Alcione, ela fala o seguinte, ó, não tem nada a ver o que vocês estão falando. Jesus está falando que a riqueza é o conhecimento e transmitir o conhecimento para outros e não ficar para nós. É isso que ele quis dizer na parábola. Boa, Alcione, eu também acho isso. Mas eu quero que você me explique, então, como é que fica o versículo 30. Porque Jesus fala que aquele que não administrar bem será lançado no inferno. Ué, se vai ser lançado no inferno, está falando de salvação. Ou não? Como é que você observa isso? Vê se dá tempo de você mandar lá no Instagram a resposta, né? Porque eu quero ver como é que você administra o versículo 30 da parábola aqui também. Pastor Jonathan, para a gente poder encerrar esse bloco, eu vou pedir para o irmão falar um pouquinho, então, sobre essa questão da predestinação. Como é que o irmão enxerga isso? Eu confesso que fiquei um pouco na dúvida de como o irmão arranja teologicamente isso. Uma questão que o homem administra isso, tudo na soberania de Deus. Como é que fica esse arranjo na sua visão teológica? Eu entendo claramente que não podemos negar a existência da predestinação. Isso nós não podemos negar. É um mistério divino, aos que predestinou, a esses também chamou. É o que a palavra de Deus fala, né? Aos que chamou, a esses justificou. Então, quando nós vemos esse propósito de Deus na salvação, eu acredito que todos estão sujeitos à salvação. Todos. A salvação é para todos. Mas quando alguém não dá ouvidos à palavra, como o presbítero citou, a questão da semente. O que Jesus ensina claramente na parábola do semeador é que uma parte da semente, naturalmente, o semeador ele tinha a intenção de semear em boa terra. Isso é natural. Mas só que claramente ele fala, enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, outra em pedregais, outra em espinhos e outra em boa terra. Então, é isso. Quando vem a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, naturalmente tem pessoas que irão receber a mensagem, irão se arrepender, que é arrependimento, a metanoia, mudança de mente, mudança de coração. Esse é o agir do Espírito de Deus na vida da pessoa, isso não podemos negar. Então, quando eu
abro o coração, o Espírito de Deus vai agir, vai transformar a minha vida. Então, a partir daí, eu começo a dar frutos. Então, a vida da pessoa é transformada. Então, a pessoa naturalmente vai começar a dar frutos. Ela será uma pessoa que vai ser luz do mundo, vai ser sal da terra. Então, quando a pessoa abre a boca, essa moça que fez esse comentário, ela não está errada. Lá fala também, a pessoa que ela recebe a mensagem de coração, ela vai transmitir a mensagem. Ela vai cumprir o ide de Jesus. Jesus foi claro, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Imagina aquela pessoa que recebe a mensagem de salvação, aí parece que ela está salva, né? Parece. Então, a parábola do semeador, ela fala sobre isso, claramente, que muitos receberam, olha só, versículo 16 do capítulo 4. Da mesma sorte, os que recebem a semente sob pedregais, os quais, ouvindo a palavra, olha só, com prazer a recebem. Com prazer recebe, mas não tem raiz em si mesmos. Veja isso. Antes são temporãos. O que é temporão? É aquela pessoa temporária. Parece a gente até brinca, né? Isso aí parece que é aquela pessoa que pega fogo, né? Sim, e do nada acaba. É aquela pessoa que é superficial, né? Então, são os temporãos, não sou eu que estou dizendo, é o Senhor. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E aí, por aí vai. Então, tem pessoas que são assim, elas recebem ali a palavra, mas aí você olha e fala, puxa, aquela pessoa, aí do nada você vê que a pessoa abandona tudo e não quer saber de nada. Você vai admoestar ela, você vai lá receber. O propósito fala, se você admoestar alguém 2, 3 vezes... Deixa, não faça mais, porque é só Deus. Considera como publicano e gentil, exatamente. né? Então, é esse tipo de pessoa. Sim, boa. Eu vou precisar chamar um intervalo. Nosso tempo passa muito rápido, né? Mas no próximo bloco, apesar de mais curtinho, ainda vai dar tempo dos meus convidados fazerem considerações finais e uma aplicação do tema para você, tá bom? O que você precisa transformar na sua visão de mundo, na sua vida, no seu dia a dia, na sua prática, a partir dos conceitos que foram colocados aqui, tá bom? Fica ligadinho que nós vamos fazer isso na sequência. Antes do intervalo, deixa eu colocar 2 comentários que nós separamos aqui também, de pessoas respondendo lá a nossa enquete no Instagram. O primeiro deles, da Rosa Maria. E a Rosa falou o seguinte, olha, lembrando que ela está respondendo a enquete, né? Olha lá, salvação para poder multiplicar em favor do Evangelho. Então, ela acredita que a parábola dos talentos fala sobre a salvação e, a partir disso, a multiplicação do Evangelho. O outro comentário, do Eugênio Roberto, e ele fala o seguinte, fala sobre os galardões, ou, no mínimo, uma ilustração da recompensa. O Eugênio já vai no outro caminho, de que a parábola está falando, então, não de julgamento, mas de recompensa, né? Então, aqueles que foram fiéis vão receber mais e tudo mais, tá bom? Obrigado, viu, Eugênio, pelo carinho. Bom, antes do intervalo, tome nota aí do telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando juntos. Você que gosta do estudo da Bíblia, do estudo da teologia, quer se aprimorar, quer lapidar esse talento que Deus colocou na sua vida, procure pela Agrade. Código 11 3115 0819. Anota, amanhã, horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas, que eu tenho certeza que você vai conseguir se encaixar num módulo ou em algum formato que a Grade oferece, tá bom? Vai lá que eu tenho certeza que você vai conseguir se capacitar muito bem para o trabalho no Reino de Deus, tá bom? Você que gosta de navegar na internet, vou deixar aqui o site da HIT, muita informação da emissora, dos programas, da programação, chega por lá, tem muito conteúdo. E nas redes sociais, para você que curte, a HIT também está em todas, tá bom? Dê preferência aqui para o canal lá no YouTube também, tá? Todos os programas ficam lá à sua disposição para você ver, rever e compartilhar todo o nosso conteúdo, tá certo? Nós vamos para o intervalo, ele é rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Estamos de volta com o Vejam Só, depois de um intervalo bem rapidinho aí na nossa conversa. Nós já vamos retomar o nosso bate-papo, que na verdade, considerações finais. O presbítero Walter Natal
da Igreja Presbiteriana, e o pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus, vão ter a oportunidade de fazer considerações finais e uma aplicação para você do tema que nós estamos tratando. Se a salvação não é pelas obras, obviamente, isso é claro, o que a parábola dos talentos nos ensina? Será que aquele que não guardou perdeu a salvação? A gente já conversou bastante, eles vão fazer as considerações finais e uma aplicação para você na sequência. Primeiro, eu quero aproveitar o programa de hoje para divulgar o nome daqueles que ganharam a nossa Bíblia. Nós colocamos aqui, nossa Bíblia fica até demais, né? A Bíblia que o Vejam Só vai te presentear. Mas é essa Bíblia que aparece aí, ó, a Bíblia King James, da tradução King James, que é uma tradução muito famosa, muito reconhecida, tradicional, numa versão atualizada do texto. Nós vamos presentear você. E a nossa produção está com o coração tão mole, mas tão mole, que escolheu 2 pessoas para mandar a Bíblia, tá bom? Um homem e uma mulher. Nós vamos mostrar a foto aí, primeiro, do Kleber. Ele é lá de Brasília, capital federal, né? O Kleber Barbosa. E, ó, vai levar a Bíblia King James. Kleber, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. A produção vai entrar em contato com você para pegar as informações e enviar o material, tá bom? Muito obrigado pela participação. E também vai levar a Bíblia a Rosane Mota. Ela é lá de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Vai levar a Bíblia King James também. Rosane, obrigado, minha irmã, pelo carinho. Que Deus abençoe a vida de vocês, que esse material seja bênção, tá bom? Então, fique atento aí à mensagem, que a produção vai entrar em contato e mandar o material. Quando o material chegar, aí vocês fazem uma foto bem bonita, manda pra gente mostrar aqui também, tá bom? Ó, no próximo bimestre, todo mundo que mandar a foto vai concorrer também a uma Bíblia, tá bom? O pessoal pediu demais, gostou demais e nós vamos então entregar aí uma outra Bíblia para você como presente, como uma forma de agradecimento para você que participa aqui do programa. Então, manda sua foto pelo Instagram, tá bom? Ou pelo Facebook. Assistindo o programa, você faz uma selfie e já encaminha por mensagem. É simples, é fácil. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer à Bíblia, tá bom? Um presente generoso do Vejam Só para você. Obrigado ao Kleber e à Rosane, que foram os vencedores desse bimestre aí, tá bom? Meus irmãos, nosso tempo é bem curtinho, então eu vou dar 4 minutos para cada um para essa consideração final e uma aplicação, tá bom? Pastor Jonathan, eu vou começar com o irmão, que no primeiro bloco eu comecei com o presbítero Walter, tá bom? Então vamos lá, 4 minutinhos para considerações finais e uma aplicação do tema, por favor. Perfeito. Gostaria de enfatizar que o tema é muito importante para os nossos dias, pois é uma advertência. Jesus, em suas parábolas, o objetivo claro do ensinamento é advertir os seus discípulos sobre a necessidade de que eles deveriam obedecer ao seu Senhor. Então, ali que eu entendo é a necessidade da obediência, da submissão à vontade de Deus. Porque quando nós obedecemos a Deus, nós somos abençoados. Isso de Gênesis a Apocalipse. Intriga quando muitas vezes nós acharmos que não devemos obedecer. Muitos cristãos, infelizmente, querem fazer a própria vontade. Aquele servo mau e negligente, ele queria fazer a própria vontade. Ele tomou uma decisão, ele julgou o seu senhor, achou que o seu senhor era duro, era mau. Então, aquilo trouxe consequências para a vida dele. Ele não enxergou verdadeiramente como era o seu senhor, que era bondoso e gracioso. Deu a ele um talento que não era dele, ele não merecia, e ele deveria usar aquele talento para trazer, né, um crescimento, uma multiplicação. Então, quando a palavra de Deus, nesse sentido, ela nos ensina que a salvação não é pelas obras, mas todos aqueles que são salvos praticam boas obras, é natural. O próprio Tiago, o apóstolo Tiago, ele fala que não adianta eu falar da minha fé se eu não tiver as obras, né? Então, a fé sem obras, ela é morta. Então, naturalmente, meu irmão, você que serve a Deus, você tem que ser alguém que vai dar bons frutos. Então, se você observar os frutos do Espírito, amor, né? Nós vemos que aquele servo, ele tinha medo. Ele falou que tinha medo do seu Senhor. Olha só. E aonde há medo, não há amor, né? Não tem como. Então, quando a pessoa tem o verdadeiro amor, ela não tem medo, ela é grata, ela serve a Deus de coração. Então, o apóstolo Paulo mesmo adverte aqui em Romanos capítulo 2, ele fala claramente que, mas segundo tua dureza, olha, e teu coração impenitente entesouras ira para o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo suas obras, a saber, a vida eterna para os que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira
aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, pois em Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. A salvação é pela graça, é para todo aquele que crê. Mas se você recebeu a salvação de coração, você vai dar frutos, 60 por 1, 30 por 1, 100 por 1, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Que Deus te abençoe, que você possa dar muitos frutos no reino de Deus. Amém. Obrigado, pastor Jonathan, pelo carinho, que essa palavra realmente encontre terra boa aí nos corações que nos assistem, amém. Que seja bênção. Só para reforçar, os contatos do pastor à sua disposição no nosso perfil do Instagram. Vai lá que você vai acessar, vai encontrar e pode entrar em contato com ele também. De novo, obrigado, meu irmão. Deus continue abençoando sua vida. Presbítero Walter, 4 minutos também por irmão para as considerações finais e uma aplicação para quem nos assiste, por favor. Ok. Uma consideração que eu gostaria de fazer é a seguinte, com relação às obras e à salvação. Eu posso fazer as obras e não ter nenhum vínculo com salvação, por achar que de alguma forma aquilo que eu estou fazendo eu possa alcançar. Mas é impossível eu, salvo, não fazer as obras. E para que a gente possa deixar clara a questão do texto, que falamos que ele tem um outro viés, mas aqui ele já vai dar uma fechada naquilo que Jesus estava ensinando. E uma questão que a gente também tem que entender, que esse texto, Mateus, foi escrito 50 anos após a era de Jesus Cristo. Jesus já havia ensinado e Mateus, o livro dele, vai 50 anos posterior. E o verso 31, depois de servo inútil, lançai para fora das trevas, ali haverá pranto e ranger de dente. Aí ele continua narrando a seguinte palavra: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus já tinha ido, e Jesus já estava falando da sua volta futura, No entanto, quando vier o Filho do Homem, todos aqueles que nós estaremos diante de Deus para apresentar aquilo que fizemos diante daquilo que Ele colocou sobre nós como talentos, como responsabilidades, como deveres pelos quais nós pudéssemos fazer com amor e tremor diante dEle. E é por isso que também ele fala lá um exemplo na igreja primitiva, que fala quando lá não lembro exatamente lá no texto que estava a pegar, mas ele diz assim, logo no começo, na descida do Espírito Santo, quando o homem fazia a vontade de Deus, Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, o homem estava incumbido, perseverava unânimes em oração, fazendo a vontade de Deus, acrescentava a Deus que iam sendo salvos. Não era o homem, mas através da prática cristã do homem. Então, a relação da salvação, da graça de Deus, ela está justamente neste ponto. E Deus, muitas vezes, nos faz ver e participar da sua obra. No entanto, eu quero só refutar aqui, que nesse programa, graças a Deus, um privilégio voltar aqui e refutar aquilo que falei no início. Não há ganhadores e nem perdedores, mas importa que o reino de Deus cresça e o ensino da palavra de Deus permaneça para que nós possamos, apesar do mundo estar no maligno, nós possamos viver um mundo melhor. Um mundo onde as pessoas possam olhar e saber que alguém está no controle, apesar das circunstâncias do ser humano. Deus te abençoe, Deus te dê graça, você que está nos ouvindo, e até um próximo programa. Muito bacana. Obrigado, viu, presbítero Walter, pelo carinho, que seja uma palavra realmente de bênção para quem nos assiste. Obrigado pela participação, pelas contribuições. O contato do presbítero Walter também à sua disposição, tá bom? Fique à vontade para entrar em contato por lá. Obviamente, para falar com o irmão e quiser informações também da igreja, pode ficar à vontade, tá certo? Deus continue abençoando, meu irmão. Amém. Muito obrigado. Antes de encerrar, vamos colocar na tela aí o resultado da nossa enquete.
A gente perguntou lá no Instagram. A parábola dos talentos fala sobre salvação. 41% dos nossos internautas acreditam que a parábola fala sobre salvação. 59% acreditam que ela fala sobre recompensa, galardão, né? Como muitos gostam de dizer também. Obrigado, viu? A todo mundo que votou, que participou. Fique sempre atento ao nosso perfil lá no Instagram, porque nós vamos colocando as enquetes lá para que você vote, participe e, obviamente, interaja com o programa, tá certo? O Vejam Só é feito e só existe por conta disso, por conta de você que nos assiste e participa. Então vai lá e vote sempre sem moderação, dê suas opiniões. É sempre muito bacana poder recebê-las aqui, tá certo? Nós vamos encerrar o programa de hoje. Quero agradecer demais a sua companhia, a parceria aí durante esta edição. Muito obrigado pela audiência. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição sempre preparado com muito carinho para sua edificação. Forte abraço e até lá!